Oi gente, eu sou o Luigi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro de lançamentos. Hoje a gente vai estar falando sobre o filme Bold Tem Medo, o mais novo filme do Ari Aster, lançado em parceria com a A24. A gente vai saber se ele é bom, se ele manteve a qualidade dos filmes do Ari Aster, ou se ele é só mais um filme de cogumelo puro. E eu acho que é a segunda opção. Mas antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários suas recomendações de filmes pra gente trazer aqui pro canal, pro podcast. Se a gente perdeu algum lançamento, se tem algum filme muito ruim que você assistiu recentemente, manda aqui pra gente, ou também pode mandar lá no Instagram, no @Memória Podcast. E como esse filme se trata de um lançamento, a gente também vai dividir ele com e sem spoilers, mesmo que eu acho que eu não vou falar muito com spoiler, porque eu não sei, não tenho muito spoiler pra dar nesse filme, já que ele é bem linear, na verdade. Então, se você não assistiu o filme ainda e quer assistir, para e depois volta quando terminar de assistir o filme. E sem demorar muito, bora falar sobre ele. It's not safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Pra mim, esse filme com certeza foi o mais fraquinho dos três que o Ari Aster lançou por enquanto, já que ele não tem tanto uma parte de terror psicológico, nenhum diferencial que nem o Midsommar tem de se tratar muito no sol e ser uma coisa que a gente fica perdido, porque eles falam outra língua e a gente não sabe o que tá acontecendo, e no caso do Hereditário, que é um dos melhores terrores psicológicos da história. Esse filme aqui, ele não é um filme ruim, longe disso, a direção, as atuações, o roteiro até não é tão ruim, só que ele parece muito um sonho febril. Ele é aquele tipo de filme que se você assistir num dia ruim, ou se você talvez assim perder uma coisa, tiver, sei lá, almoçando enquanto você tá assistindo, muito provavelmente você não vai gostar, porque você não vai entender o filme, na verdade. Até foi o meu caso, eu tive que pesquisar vídeos, depois eu tive que ver o resumo na internet de novo, depois de assistir o filme, e cara, ele é muito cansativo, porque ele tem 3 horas de duração. É legal, porque ele não é num rush pra acabar a história, mas tem certos pontos do filme que ele poderia acabar, e ele não acaba. E quando ele acaba, pra mim, foi um pouco insatisfeito. Talvez porque eu não tenha entendido, ou talvez simplesmente porque eu realmente não tenha gostado do filme mesmo, essa que é a verdade. Esse é um tipo de filme que eu não curto muito, já que pra mim uma história ela tem que ter um mínimo de sentido, e não ela fica exagerando e depois tentar explicar, e mesmo quando tenta explicar ela deixa muitas dúvidas. Obviamente os filmes do Ari Aster eles são assim, o Hereditário é um dos filmes que o pessoal mais demorou a entender. Na verdade, na primeira assistida, se você não pegar detalhes, que é muito difícil quando você tá vendo pela primeira vez, você pode até se perder, mas eu sinto que o Hereditário e o Midsommar eles deixam a ideia muito mais clara do que o Bold Tem Medo, porque nesse filme aqui, ele é literalmente um sonho muito maluco que o Ari Aster teve e ele acabou colocando no filme. Ele ainda tem um plot twist, deixando a entender que o que a gente viu, por a gente ter visto da visão do protagonista, o Bold, não teria sido exatamente o que aconteceu. A parte dos visuais, das loucuras, as trip que acontece também lá no Midsommar, ainda ficou legal, só que eu senti que não tinha muito razão para as coisas estar acontecendo. Parece que diferentemente daquele filme, ele só foi acontecendo, e a gente tava acompanhando essa história. É basicamente uma aventura onde o protagonista vai de um ponto A até um ponto B e acontece um monte de bagunça no meio. Parece um filme besterol, tipo Madrugada Muito Louca, aquele filme lá que os caras vão pegar um White Castle, né, que eles estão em casa fumando e aí eles veem que tem uma propaganda do hambúrguer, eles querem comer um hambúrguer. Até compararam também ao Senhor dos Anéis, porque é basicamente isso, é uma aventura, o personagem vai andando e vai acontecendo um monte de coisa caótica no meio do caminho. Só que essas coisas caóticas, elas acontecem sem muita explicação e até não afetam muito nosso personagem, porque meio que talvez como não tenha acontecido dessa forma que a gente viu, a gente começa a refletir pensando se realmente aconteceu no final das contas. Isso é até legal, só que não pra esse filme, porque ele não toca nesse assunto. Ele é só meio que uma coisa assim, tipo, se imagina se você tivesse uma doença, né, por exemplo, ansiedade, alguma coisa assim, doenças psicológicas, tomasse um remédio e entrasse numa bad trip muito braba. E é basicamente isso que acontece. Inclusive o filme começa com o nosso protagonista numa sessão de terapia, onde o doutor dele recomenda um novo remédio, e aí deixaria entender que esse remédio poderia ter sido uma das razões pra tudo que tá acontecendo no filme. Eu não culpo muito esse filme de ser o que ele é, já que ele não é ruim na sua ideia, mas não é um filme que me apeteceu. Então, caso você goste desse tipo de filme de viagem, literalmente, né, pro lado aventura e pro lado maluco da cabeça, provavelmente você vai gostar. Como eu disse, a direção, as trilhas sonoras, a parte da maquiagem, os efeitos onde existem, o roteiro um pouquinho menos, mas as suas atuações, você realmente vê o Joaquin Phoenix um homem desesperado, e até as pessoas, tipo, é que o problema é que todo mundo é muito maluco no filme. E isso me tira um pouco da realidade, porque basicamente é como se a gente estivesse vendo outra coisa, uma coisa meio paralela. Eu gosto de filmes que vão um pouco mais pro realismo. Tudo bem que o Hereditário, por exemplo, é muito difícil, já que tem entidades, mas esses cultos para essas entidades existem. Por exemplo, no Midsommar, é realmente a vida de um culto que sequestra pessoas que vêm de fora pra matar. E nesse filme aqui, ele vai totalmente pro lado contrário. O próprio Ari Aster descreveu esse filme como um pesadelo cômico. É aquele pesadelo que dura a noite inteira e quando você acorda, você até dá risada, porque ele não é conectado. As coisas vão acontecendo e basicamente parece que você tomou um chá de cogumelo ou fumou uma erva boa antes de dormir.
Dito tudo isso, eu acho que o filme ainda tem sim uma qualidade boa, superior, muito pelo orçamento que ele teve e pela mente brilhante atrás dele, que é o Ari Aster, mas não foi do meu gosto. Então eu vou dar um 5, que eu acho que tá o suficiente. O filme tem suas qualidades, muito provavelmente a maioria das pessoas não gostar. Talvez eu tenha até sido meio burro e não entendido o filme, se tiver uma mensagem pra entender, mas o filme tem um valor bom de produção. Eu só não gostei mesmo porque, sei lá, cara, eu fiquei muito cansado, ainda mais porque eu assisti o filme numa bala só. Se você tiver em casa aí pausando, talvez te ajude, só que o problema é que muito provavelmente você vai esquecer o que aconteceu até o ponto. Então agora, caso você não tenha assistido o filme ainda, eu vou falar um pouquinho de cenas específicas com spoilers. Então para o vídeo, deixa eu assistir mais tarde pra assistir, e você que já viu ou não liga pra spoilers, segue com a gente. Your adventures will continue for years and years. As soon as you get home. I know. Não tem muito o que comentar nessa parte com spoilers, além de 3 cenas específicas, uma delas sendo o final. Então é basicamente disso que eu vou falar e o que eu entendi talvez e como eu me senti assistindo essas cenas, né? Porque são cenas diferentes do filme e não o Bo andando pra lá e pra cá e tendo um ataque de pânico a cada esquina. A primeira cena, obviamente, é quando ele tá tentando dormir e uma pessoa tá mandando ele ficar quieto, mesmo que ele não tava fazendo barulho, e aí ele acaba perdendo o voo que faria ele visitar sua mãe. E quando ele liga pra ela, ele descobre que a mãe dele morreu porque caiu um lustre na cabeça dela, e obviamente ele vai ter que ir até lá para poder participar do funeral dela. Só que nesse meio tempo ele vai tomar aquele remédio que eu comentei na parte sem spoilers, só que o médico deixou muito claro a entender que ele não poderia tomar o remédio sem água, e ele até pesquisa na internet e mostra que o remédio mataria ele se ele não tomasse ele sem água. Só que como ele tava sem água no prédio, porque ele mora num prédio horrível, ele tem que ir na loja de conveniência na esquina, e quando ele faz isso, como ele perdeu suas chaves por algum motivo, tanto a chave quanto a mala que ele tinha feito para viagem, ele acaba deixando a porta do prédio aberta, e ele mora numa região muito ruim, então todas as pessoas malucas, ou seja, moradores de rua, acabam invadindo a casa dele, o prédio, inclusive chegam até a engolir uma pessoa, e ele acaba tendo que dormir do lado de fora. E depois, quando ele consegue entrar na casa dele, um morador de rua tá no teto da banheira dele, e quando ele vai tomar banho, um cara cai em cima dele, e ele tenta matar o cara e sai correndo pelado na rua e acaba sendo atropelado por um carro de sorvete. Realmente esse filme é uma viagem completamente insana, regada a drogas, diferentemente do Midsommar, que tem muito esse quesito de drogas, só que não vai tanto pra esse lado viajado, vai mais aquela sensação que você tem quando você toma uma droga. Esse filme aqui parece que o Ari Aster tomou muitas coisas e escreveu esse roteiro. Em algumas cenas depois dessa, o Bo, ele acaba sendo adotado por uma família que tá cuidando dele, né, porque o pai da família é um médico, e aí a menina dessa família, ela é muito louca, ela força o Bo a dar uns tragos, ela faz um monte de coisa, e aí a cena final dela, que é o momento que o Bo sai correndo da casa deles, ela pede pra pintar a parede do quarto, o Bo fala que não vai ajudar, e ela vai lá e toma o galão de tinta e acaba obviamente morrendo. Isso faz o Bo ter que sair correndo, e logo depois disso ele acaba indo para uma floresta onde ele vê umas pessoas atuando uma peça, e ele fecha os olhos e começa a se imaginar na peça. Então a gente já tem mais uma sequência de aproximadamente 15 minutos onde a gente tá vendo o Bo se imaginando o que eles estão contando na história, e aí começa a viajar completamente, porque caso você não tenha visto ele chegando nesse lugar, se você não entendeu o que estava acontecendo, você se perde, e nesse momento você realmente acaba se afastando completamente do filme. Por isso que eu não gostei tanto. E a última cena é o final do filme, onde depois de conseguir chegar na casa da mãe dele e fazer o Vucu Vucu pela primeira vez na vida, o Bo descobre que na verdade a sua mãe estava viva. E uma coisa que eu não comentei até agora é que o pai do Bo, ele morreu quando ele estava tendo um orgasmo. Sim, é uma coisa bizarra. Então o Bo tinha medo porque ele teria uma doença cardíaca que poderia acontecer isso com ele, e ele nunca tinha feito o ato na vida. E quando ele fez, a amante dele acabou morrendo no ato e ele não. E aí a mãe dele sai das trevas e vai lá e cobra ele que ele estava usando a cama dela para esse ato, e depois começa a explicar o que aconteceu, que na verdade o Bo teria sido uma criança desgraçada a vida inteira, que ele sempre teria cagado com a mãe dele, inclusive teria até chegado a matar pessoas e a mãe dele teve que encobrir. E aí ele vai no sótão da casa dele e descobre que o pai dele na verdade não estava morto, e sim, ele é um monstro que é uma piroca gigante. Why are we still here? Just to suffer? E a cena final do filme, que eu não vou entrar em tanto detalhe, mas basicamente o Bo pega um barco e acaba sendo julgado pela mãe dele e pelo psiquiatra dele, é uma cena também que não faz o menor sentido, porque ela começa a mostrar todas essas coisas que o Bo teria feito na vida dele, e depois o barco explode matando ele. Mas essa cena em específico que mostra que o pai dele é uma piroca gigante, já deixa muito claramente a entender de que o Ari Aster jogou o realismo de lado nesse filme. Cara, é cômico, é muito bizarro, e eu dei risada, obviamente, quando eu vi essa cena, só que ao mesmo tempo eu olhei e falei, cara, como que a gente
gente chegou até aqui, sabe? Porque tudo bem, o filme tava parecendo esse sonho febril, mas chegou num ponto que eu não tava mais gostando desse sonho febril. O filme ele tava indo muito pra esse lado bizarro, sem motivo nenhum. E quando aconteceu isso, foi meio que a gota d'água pra falar, pelo amor de Deus, acabe esse filme. E obviamente também pela duração, porque essa cena acontece e já passou das 2 horas e ninguém aguenta mais. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Mas então é isso, gente. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se não, deixa um dislike e manda aqui nos comentários, além das suas recomendações, o motivo pelo qual você não gostou, pra gente poder melhorar nas próximas produções. E também não esquece de se inscrever no canal, já que a gente tá postando um vídeo quarta-feira e um vídeo extra segunda-feira ou sexta-feira. Toca o sininho pra você receber notificações de sempre que a gente postar. E aproveita e segue a gente lá no Instagram, o @semana_podcast, onde a gente tá lançando atualizações sobre o podcast, que sai 2 vezes por mês, notas sobre os filmes e notícias do mundo do terror. E aproveita que você tá por lá, pode me seguir também no Twitter, no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde Bo tem medo já está lá. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Mora e até o próximo. Beijão.